Como o Lucas me apresentou, eu sou Fernando Nilson, vou apresentar uma palestra de análise de vulnerabilidades, algumas ferramentas para verificar a segurança do seu WordPress. Então, quem que sou eu? Eu sou programador, COBOL, C, C Sharp, C++, Java, Assembler, qualquer linguagem aí que me passar, me dá 2 semanas e eu descubro como programar nela. Sou administrador de redes também, e no último ano virei pentester. Decidi ir para essa área de segurança, pois é uma área que chama bastante atenção. Então, começar aqui com um glossário para o pessoal entender. O que é vulnerável? Vulnerável é ferido, é sujeito a ser atacado. Então, uma vulnerabilidade já na informática é uma falha ou uma fraqueza de uma infraestrutura, uma implementação, uma operação, um gerenciamento. É um local onde eu vou conseguir explorar, eu vou atacar e vou conseguir violar a segurança desse alvo. Uma análise de vulnerabilidade, ele é um processo que consiste em identificar vulnerabilidades. Eu estou ali analisando, eu estou procurando vulnerabilidades para atacar elas. O pentest eu dou um passo a mais. O pentest eu vou realmente fazer um teste de segurança do ambiente. Eu vou simular um ataque real e vou verificar se eu consigo entrar no ambiente. Então, análise de vulnerabilidade versus pentest. Na área, a gente diz que a análise de vulnerabilidade ela está contida dentro do pentest. Para mim fazer um pentest bem feito, eu vou ter que fazer uma análise de vulnerabilidade. A análise de vulnerabilidade, eu vou encontrar os possíveis locais que eu posso causar e quais são os possíveis danos que eu posso causar para o ambiente da empresa. Então, aqui eu estou verificando só a parte da possibilidade, eu não estou fixando realmente se eu vou conseguir aquilo ou não. Um pentest, eu vou dar o passo a mais, eu vou realmente tentar atacar essas vulnerabilidades encontradas e vou tentar verificar qual é o dano que eu consigo causar explorando essas vulnerabilidades. Então, a diferença de um pentest e uma análise de vulnerabilidade análise de vulnerabilidade, eu só me preocupo em encontrar quais são as possíveis vulnerabilidades, e o pentest, eu vou tentar atacar essas possíveis vulnerabilidades, vou ver se elas realmente existem e são exploráveis. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para dar um aviso. Análise de vulnerabilidade, pentest, é necessário você ter um escopo e ter a autorização do cliente. Não saia atacando alvos na internet, fazendo análise de vulnerabilidade. Encontrei uma vulnerabilidade, vou avisar essa pessoa. Muitas vezes a pessoa acaba entendendo isso como uma tentativa de ataque. Então, muitos clientes, quando eles são procurados por uma pessoa que fez uma análise de vulnerabilidade sem ter a autorização, sem ter o escopo definido pelo cliente, ela pode sim ser processada judicialmente e até explicar que o que ela estava fazendo era só uma análise de vulnerabilidade, ela não estava tentando atacar ninguém. Isso pode demorar algum tempo para ela se livrar dessa encrenca. Então, quais ferramentas eu vou apresentar hoje para vocês? Vou apresentar o Google Hacking, o Shodan, o Nmap e o WPScan. Existem diversas outras ferramentas que tu pode utilizar para análise de vulnerabilidade. A gente vai focar hoje nessas 4, que são as 4 mais comuns e mais utilizadas, principalmente para o WordPress. Então, começando com o Google Hacking. Google Hacking ele é uma técnica avançada de busca no Google. Então, a gente chama também de Google Docs. Na parte de baixo ali do slide, vocês conseguem ver um link. Esse link é um banco de dados de Google Docs. Então, as pessoas encontram alguns Google Docs interessantes e postam eles lá
e tu utilizando esse Google Docs no Google, tu vai receber resultados mais precisos para a tua busca. Então, esses dois exemplos que eu tenho aqui, eu vou mostrar eles no próximo slide, mas o primeiro exemplo, eles são páginas do banco de dados do WordPress que estão indexadas no Google, e o segundo tipo ali são arquivos XML com a palavra WordPress dentro dela e que possam ter a palavra login e a palavra password também. Então, aqui a primeira pesquisa, essa primeira pesquisa é a pesquisa do reparo de banco de dados, e vocês podem ver que diversos sites tiveram o banco de dados, essa página de reparo de banco de dados, indexadas pelo Google. Qual o problema isso pode trazer? Nessa página eu consigo ver quais são as tabelas que aquele banco de dados tem. Então, como eu tenho acesso a quais tabelas, eu já tenho mais ou menos uma direção para, se eu conseguir invadir o banco de dados, baixar o banco de dados, fazer uma pesquisa específica numa tabela específica do banco de dados e conseguir dados dessa tabela. Se eu consigo um SQL injection por causa de um plugin que está desatualizado, que tem uma vulnerabilidade, coisas do tipo. Então, eu já tenho informações que não são muito bacanas de serem distribuídas. Essa segunda pesquisa são diversos arquivos XLS que foram indexados pelo Google, que tem a palavra WordPress e a palavra login e senha nele. Se abrir alguns arquivos desses, vocês encontram arquivos que têm no login e a senha que ainda são válidos, que ainda estão sendo utilizados no WordPress de uma pessoa, coisa do tipo. Já existem também modos de pesquisa, eu não coloquei nessa apresentação, mas a gente já encontrou algumas vezes em sites como o Keep do Google, que a pessoa deixou uma nota pública, ou então um site como esses sites para tu guardar, fazer dashboard de avisos, fazer um post-it digital que tu deixa avisos, anotações, e às vezes a pessoa não toma o cuidado de deixar a página dele como uma página privada, ela deixa como uma página pública, e uma página pública vai ser indexada pelo Google. Então isso acaba facilitando muitas vezes o trabalho do atacante em encontrar uma brecha no ambiente do cliente por uma página indexada de forma errada. A próxima ferramenta é o Shodan. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito. A gente chama ele de Google dos servidores. O que é o Shodan? O Shodan ele é um cara que indexa servidores espalhados pelo mundo. Então, se eu vou lá no Shodan, shodan.io, coloco lá o IP do meu servidor, se o IP do meu servidor tem portas abertas para o mundo, como todos os servidores de site vão ter, então a porta 80, a porta 443 vão estar aberta para o mundo todo acessar, o Shodan ele vai indexar o meu site e ele vai verificar qual é o meu servidor, web que eu tenho instalado lá, quais são os componentes que esse meu servidor web tem instalado. Então, é um cuidado que se tem que ter, porque se você deixa a porta do SSH aberta, o Shodan ele vai deixar isso avisado, e qualquer pessoa que acesse o Shodan e verifique lá o teu IP, ele não vai nem precisar fazer muito, ele vai conseguir verificar todas as portas que o teu servidor está aberta. Os próximos slides eu vou mostrar ali como é que é algumas telinhas do Shodan para o pessoal se acostumar. Então, essa telinha aqui ela é uma busca, onde eu coloquei ali só http://componente WordPress. Então eu queria saber quantos servidores tinham o WordPress instalado.
e eu descobri que tinham 1.721.688 servidores com WordPress instalado no mundo todo que o Shodan já indexou. Então eu tenho informações desse mais de 1 milhão de servidores indexados. Se a gente for olhar ali, mais de 700 mil estão nos Estados Unidos, 137 mil na Alemanha, mais de 100 mil no Japão, 74 mil no Reino Unido, 67 mil na França. Então, meu top 5 países que utilizam o WordPress. Eu queria descobrir também quantos servidores tinham o WordPress instalado no Brasil, que o Shodan já tinha indexado. E eu fui ali e adicionei mais um filtro. Qual filtro? Eu coloquei Country BR. Então eu descobri que no Brasil tem 12.857 servidores indexados pelo Shodan com o WordPress instalado. E aqui em Floripa, quantos tem? 61 servidores aqui em Florianópolis indexados pelo Shodan. E podem olhar ali IFES, que atende.net, que é o IPM, é um sistema aqui de Santa Catarina, e esses servidores eu sei que tem o WordPress instalado. Se eu clicar num servidor, se eu clicar em qualquer um desses servidores, além de saber que ele tem o WordPress, eu vou ter mais informações. Quais informações? Todas as portas abertas. Então, esse servidor aqui, eu escondi o nome dele, mas eu sei que ele tem a porta 22, a porta 25, a porta 53, porta 80, porta 443. Consigo ver quais são os serviços e o Shodan ele já faz uma verificação de vulnerabilidades desses serviços, das versões de serviços. E aqui na lateral ele me mostra diversas vulnerabilidades. Se a gente acessar esse site agora, esse servidor, eu tenho que rodar a página umas 3, 4 vezes para terminar de ver o número de vulnerabilidades que tem. E isso daqui é uma mão na roda para um atacante, porque eu já tenho mais ou menos uma noção de o que eu devo atacar, o que eu devo verificar, qual é os locais mais prováveis para ter uma brecha, um ataque, para mim fazer. Então, é legal ver se o Shodan já indexou o teu servidor do WordPress e verificar ali se tu não tem nenhuma vulnerabilidade conhecida no teu servidor, se tu não está com porta demais exposta para o mundo, portas que não têm a necessidade de estar exposta para o mundo. Por exemplo, porta SSH, o ideal é que tenha regra filtrando que somente conecta na porta SSH pessoas que necessitam dessa conexão. O IP do administrador, o IP da empresa que vai acessar esse servidor, não deixa a porta SSH aberta para o mundo, ela é um alvo muito comum para os atacantes. Próxima ferramenta agora é o Nmap, ou Network Mapper. Ela é uma ferramenta gratuita, código aberto, consegue ver ela tem diversas funcionalidades para rede. Então, quando tu quer fazer uma auditoria numa rede, com certeza vai utilizar um Nmap, é uma ferramenta rápida, uma ferramenta fácil de ser utilizada. Aqui eu passo um comando, que é o comando mais comum utilizado, que é nmap, -script1, -a-p. O que são essas opções? -script1, ele vai verificar, ele vai executar todos os scripts que o Nmap tem internamente da categoria vulnerabilidade. Então, todos os scripts que foram categorizados como vulnerabilidade, ele vai rodar em todas as portas e serviços encontrados. -a eu estou habilitando detecção de sistema operacional, detecção de versão de produto, habilitando script scan, né, os scripts serem utilizados para utilizar os scripts default do Nmap e um traceroute para me fazer. O -p-, ele vai verificar todas as portas, as 65.535 portas.
quando tu utiliza esse comando, normalmente, ele vai demorar para te retornar um resultado, porque ele tem que verificar 65.535 portas. E para ele verificar isso, ele vai primeiro fazer uma verificação de se a porta está aberta ou não. Se a porta estiver aberta, ele vai tentar fazer uma comunicação com a porta, identificar qual é o serviço, qual é o que tem rodando ali, e de acordo com o serviço que tá rodando ali, ele vai tentar identificar a versão. Eu não consigo rodar isso ao vivo pela demora que faz, eu trouxe só um pedaço do resultado. Aqui é um pedaço de um resultado de um servidor que tem um Apache 2.4.29 instalado nele. O Apache está ali rodando na porta 80 do servidor. Ele tem um WordPress 5.7.2 rodando nesse servidor. Então, eu já tenho ali a informação do Apache, eu tenho a informação do WordPress, e ali embaixo ele já me mostra que existe vulnerabilidades para esse serviço. Então, aqui eu poderia abrir, verificar lá a CVE 2021-26-691 e descobrir qual é a vulnerabilidade, o que eu posso fazer com essa vulnerabilidade. Ela é uma vulnerabilidade alta, o score dela é 7.5. Então, já quer dizer que ela é uma vulnerabilidade de uma categoria alta de vulnerabilidade, já é perigoso, é bom verificar o que tem, o que acontece com isso dali. E aqui eu tenho outras vulnerabilidades, não é uma só vulnerabilidade. Beleza, essa vulnerabilidade aqui pode não funcionar, mas eu posso ter a próxima vulnerabilidade que realmente está funcionando. Ou então, se não essa, uma outra mais abaixo. Então, é sempre importante manter o ambiente atualizado exatamente para tomar cuidado com as vulnerabilidades conhecidas. Porque o atacante, quando ele encontra um sistema que ele, na análise de vulnerabilidade, ele já encontra CVEs, ele já encontra vulnerabilidades conhecidas através dessas ferramentas, é o primeiro teste que o atacante vai fazer. Então, o hacker, ele vai fazer um teste aqui, ele já vai verificar ali se ele consegue ter um acesso a partir da vulnerabilidade CVE 2021-26.691. Se ele não conseguir nessa, ele vai verificar ali a próxima, 2019-0211. Será que com essa eu consigo? E ele vai procurando até encontrar uma que realmente funcione para ele, que funcione para o que ele quer acessar o servidor, quer fazer um DDoS no servidor e deixar o servidor indisponível. Então, sempre é bom manter atualizado, porque as ferramentas de análise de vulnerabilidade, elas vão trazer esses resultados para o atacante, para a pessoa que está verificando isso. Então, atualiza, mantém, fecha todas as portas que não tem necessidade. Isso é questão de segurança mesmo. Por último, o WP Scan. Esse daqui, provavelmente, todo mundo que é da área, todo mundo que trabalha com WordPress, já viu ou já ouviu falar ou até mesmo já usou. WP Scan, ele é uma ferramenta que ela é diretamente voltada para o WordPress. Ele vai fazer o scan em um WordPress. Então, o comando mais básico dele é o WP Scan --URL. Com isso daqui, ele já vai fazer uma verificação, verificar se tem plugin desatualizado, se o core está desatualizado, se tem algum tema desatualizado, se existe alguma vulnerabilidade. Para ele checar se tem alguma vulnerabilidade, precisa usar a API do WP Scan Vulnerability Database. Então, tem que ver como é que faz a configuração da chave da API ali, e aí com isso daí manter sempre atualizado o banco de dados na máquina, para que ela consiga, sempre que tu usar o teu WP Scan, tu consiga ter as informações mais precisas possíveis. Quais são as enumerações que o WP Scan faz? Ele faz vulnerabilidade de plugin, todos os plugins, plugins populares, vulnerabilidade, temas vulneráveis, todos os temas, temas populares, tint hubs.
config backups, DB export. Então, se tu deixou um config backup no teu servidor e está acessível para o mundo, ele vai listar. Se tiver um DB export, ele vai listar. User ID, ele vai conseguir ver os user ID também. Media ID, então, tem que tomar cuidado. É uma ferramenta que, se um atacante utilizar e tu não tiver atualizado, ele vai se utilizar das vulnerabilidades que ele encontrar, das coisas não atualizadas, para te atacar. Qual que é o padrão dele? Eu dei ali, eu utilizei o comando anterior, wp-scan-url, meu target. O que ele vai verificar? Ele vai verificar se tem plugin vulnerável, ele vai verificar se tem tema vulnerável, ele vai verificar os TeamTubs, ele vai verificar se tem config backup disponível, vai verificar os DB exports, vai verificar os user ID, vai verificar os media ID. Então, esse é os argumentos padrões para, se tu não colocar nada, ele vai enumerar isso. Esse é um exemplo de um tema que está desatualizado. Então, quando ele traz o tema, ele sempre vai ter o tema, o plugin, ele vai ter esse mais aqui do lado, dizendo que essas informações de um tema, de um plugin, e aqui é que tu vai ter as informações mesmo. Não tenho nenhuma outra cor, tá tudo branco, tá tudo ok, deve estar atualizado, deve estar tudo bem. Aqui ele já me avisou que esse plugin, esse tema em específico, está desatualizado, que existe um tema mais atual. Qual é o tema que ele identificou? Ele identificou que o tema instalado é 18529 e que já está na versão 18549. Então, é importante atualizar. Por quê? Porque eu posso baixar esse tema 18529 e verificar se ele não tem alguma vulnerabilidade que eu possa utilizar para um ataque. Pode ser que o tema tenha uma vulnerabilidade, mesmo que a vulnerabilidade ainda não seja conhecida, eu posso descobrir uma vulnerabilidade, porque eu tenho a versão, eu consigo instalar e replicar exatamente o ambiente do meu alvo. Então, eu passo um WP Scan, verifico qual é a versão do core, quais são os temas que estão instalados, quais as versões dos temas. Faço isso tudo na minha máquina. Instalo uma cópia exata da minha máquina. A partir daí, eu posso replicar, fazer tentativas de ataque na minha máquina. Quando eu conseguir atacar minha máquina, eu ataco o alvo também, porque não vai estar atualizado. Então, sempre atualizem, mantenham o ambiente atualizado. Esse é plugins desatualizados. E um deles, ele identificou que tem uma vulnerabilidade conhecida. Então, esse Pirate Forms, ele tem uma vulnerabilidade identificada, que é um HTML injection e CSRF. Então, tem que atualizar, tem que manter o ambiente atualizado para não ter esse problema. Se eu vejo que tem uma vulnerabilidade conhecida, é o primeiro ponto onde eu vou tentar atacar um ambiente. Então, como o Hamilton falou ontem na apresentação dele, dá para invadir um WordPress atualizado? Dá para invadir um WordPress atualizado, mesmo que o ambiente esteja atualizado, mesmo que os plugins estejam atualizados. Por quê? Porque às vezes o administrador não tomou conta da senha dele, utilizou uma senha repetida e deixou a senha já tinha sido vazada. Então, todo cuidado, o máximo de cuidado que você tiver é importante. É importante você manter os plugins atualizados, é importante você manter plugins de segurança instalados e configurados corretamente, para que você tenha esse cuidado. Então, essas são algumas ferramentas que tu já consegue passar e já ter uma noção. Opa, a primeira coisa que eu preciso fazer é atualizar o Pirate Forms. Está desatualizado e tem uma vulnerabilidade conhecida. O meu ambiente eu posso atualizar, ele vai comportar atualização, eu preciso fazer alguma adequação. Então, com essas informações, eu consigo planejar a minha segurança. Eu consigo planejar o que eu devo fazer
em seguida para manter o meu ambiente mais seguro. O Google Docs, a primeira ferramenta que eu apresentei, você vai verificar o que está indexado, quais as informações que tem. Coloca o teu nome lá no Google, vê se tem, o teu nome já vazou em alguma coisa, se o teu nome está guardado em algum lugar, teu e-mail. O Google, ele é um grande banco de dados mundial que tem muita informação. Então, tomem cuidado com o que vocês deixam ser indexado no site de vocês, porque essas informações são perigosas na mão do atacante. Tá? Então, isso é o que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Eu trabalho na Insight com a Milton e o Israel, que apresentaram ontem. Sou pentester da Insight há 1 ano já. Fica aí o meu e-mail à disposição para quem tiver dúvidas, se quiser trocar e-mail comigo. Era isso que eu tinha para apresentar hoje, Lucas. Legal, muito legal, Fernando. O pessoal curtiu bastante. Até as ferramentas aí que você foi apresentando, o pessoal não conhecia muitas delas, né? E, inclusive, eu já vi isso acontecer, assim, o cara deixou um doc compartilhado público com os dados de acesso da Amazon lá e, no fim, tivemos que explicar para a Amazon lá, né? O cara pediu ajuda para nós explicar para a Amazon que isso tinha acontecido, que não foi, né, que foi um descuido do documento compartilhado com todos os acessos. Então, é um cuidado que realmente todo mundo deveria ter e se preocupar. Tem 2 perguntas para ti. Contar para o pessoal como evitar que o Shodan indexe o seu WordPress. Então, basicamente, tu vai ter que tomar muito cuidado, porque se tu tem um IP público, o Shodan vai tentar te indexar. Dentro lá do Shodan, ele tem um manual para você seguir, para você se proteger dos robôs, das indexações, mas o principal mesmo é você fazer uma análise, ter um firewall na borda, que você consiga verificar que está tendo uma tentativa de scan de portas e que você consiga bloquear o IP. Lembrando, o Shodan, ele não é um servidor que vai tentar escanear, que vai tentar indexar. Eles são diversos servidores espalhados pelo mundo que vão tentar indexar, que vão tentar executar o equivalente a um Nmap para indexar os teus dados. Então não adianta tu ir lá e fazer, eu vou bloquear esse IP. Esse é o IP do Shodan, vai estar bloqueado. Não vai funcionar. Então tu tem que ter formas de segurança, como um firewall de borda, um IDS, um IPS, que consiga identificar que está tendo um scan na tua rede. Entendi, legal. E outra dúvida aqui consigo ter mais de um tema no mesmo WordPress, né? O WordPress às vezes até traz, quando você instala lá, né? Baixa e instala, ele traz vários temas. É importante atualizar mesmo não sendo em uso, porque alguns vêm junto com o core. Então é aquele importante. tema que está lá, que você não usa, mas ele está lá, né? São códigos ali. É importante, é um descuido que muita gente tem. Parei de utilizar um plugin, deixei ele instalado no servidor. Parei de usar um tema, deixei ele instalado no servidor. Quer deixar instalado, pode utilizar depois isso, mantém ele atualizado. Porque a gente sabe que os temas, por exemplo, eu consigo acessar dados dos temas mesmo que eles não estejam em uso. São dados que ficam abertos, públicos, que exatamente é necessário ter isso para o tema funcionar, que eu consigo ter acesso dentro dele, dentro dos dados dele, e às vezes tem uma forma de utilizar isso para criar uma brecha de segurança no ambiente. Show, legal. Tá bom. Se você puder descompartilhar a tua tela aí, enquanto isso. Tem mais uma pergunta que eu acho que dá tempo de responder. Eu gostaria de saber se ao usar o Cloudflare eu diminuo a possibilidade de acesso. O Cloudflare ele vai diminuir, porque o Cloudflare ele ele tem um IDS, Intrusion Detection,
na verdade seria mais um IPS, mas ele verifica como é que está o teu tráfego. E se você ficar fazendo um tráfego, elevar o tráfego, principalmente vindo do mesmo IP, ele vai bloquear aquele IP e vai perguntar se aquele IP é um robô. Então, o Cloudflare, ele vai auxiliar sim. Só que lembra que o Cloudflare, ele não é 100% seguro. Ele não vai te dar, tem o Cloudflare, estou com o meu ambiente seguro. Muitos clientes, eles acabam colocando lá o blog no Cloudflare, só que não colocam, por exemplo, as imagens atrás do Cloudflare. E aí eu consigo ver o tráfego dos dados do site para ele capturar uma imagem fora, e às vezes eu acabo encontrando o servidor de destino pelo tráfego que foi esquecido de colocar atrás do Cloudflare.